Saúde e bem-estar. Viva de forma saudável e agradável. Realização Grande FM. Olá, eu sou Paulo Wagner. Você já ouviu falar de bebês reborn? Bonecos hiperrealistas cuidadosamente produzidos para parecerem recém-nascidos de verdade e que hoje têm ganhado cada vez mais espaço nas redes sociais e na vida de muitos adultos. Mas o que está por trás dessa prática, que à primeira vista pode parecer apenas uma brincadeira? Por que esse tipo específico de cuidado gera tanto incômodo, especialmente quando realizado por mulheres, enquanto outras formas de afeto simbólicos, como colecionar action figures ou fazer cosplay, são vistas com naturalidade? Neste episódio, vamos mergulhar nesse fenômeno que tem dividido opiniões e provocado debates sobre saúde mental, afetividade, solidão, maternidade simbólica e até mesmo o uso da fantasia como escudo contra frustrações reais. Conversamos com a psicóloga clínica Amanda Villarrubia da Silva, que nos ajuda a entender os limites entre o conforto emocional e a fuga da realidade, os impactos terapêuticos positivos, os possíveis riscos e até o que tem motivado projetos de lei que tentam regular o uso público desses bonecos. Prepare-se para uma conversa profunda, provocadora e, acima de tudo, sensível sobre um tema que vai muito além da aparência de um brinquedo e que fala diretamente sobre quem somos, como amamos e como lidamos com o vazio. Então fique com a gente. Nosso podcast Saúde e Bem-Estar, Reborn, a fantasia que virou notícia, está entrando no ar e esperamos que você aproveite este conteúdo. Saúde e bem-estar. Você de bem com a vida. Publicar vídeos de partos de bebês reborn, trocar fraldas, amamentar, dar nomes, cuidar, tudo isso virou tendência nos últimos tempos. O tema viralizou, gerando debates acalorados sobre a suposta infantilização do adulto, papéis de gênero. Afinal, o cosplay masculino ou a coleção de carrinhos raramente causam o mesmo incômodo. A banalização do cuidado real de um recém-nascido. Alguns dizem que o incômodo gerado por essas práticas se refere ao fato de vermos adultos brincando. Mas quando se estuda o tema a fundo, percebe-se que o impulso de brincar permanece na vida adulta, apenas assume outros formatos. Ele está presente nas piadas entre amigos, nos jogos, nas criações artísticas, nos memes, no pintar de mandalas ou montar legos. Por que então o cuidado com o reborn parece ultrapassar esse limite? Talvez porque ele encene, represente e simbolize um tipo específico de vínculo, não qualquer um, mas aquele socialmente considerado o mais profundo e exigente de todos, o materno. Só que nesse caso, o bebê não é um sujeito em formação. Não há reciprocidade, nem desafio, nem transformação mútua. É gesto de cuidar deslocado da presença real de um outro. E isso por si só já seria suficiente para causar desconforto. Mas talvez o desconforto maior esteja em algo que vai além. Vivemos tempos em que a fronteira entre fantasia e realidade está cada vez mais diluída. Criamos versões editadas de nós mesmos nas redes, montamos cenários para exibir afetos, performamos relações. O bebê reborn surge como símbolo extremo de um fenômeno que, em alguma medida, é familiar, um afeto cuidadosamente encenado para ser real e que talvez só se sustente porque pode ser controlado e exibido. Um afeto com apelo estético ajustado à imagem do que é o belo, limpo e sereno, e ao mesmo tempo sem risco, sem contradição, sem frustração. Em conversa com a nossa reportagem, a doutora Amanda Villarrubia da Silva, psicóloga clínica, nos fala um pouco sobre essa relação de afetividade com o boneco em substituição às relações humanas. Vamos ouvir. É importante a gente nunca fazer uma generalização. Então, é entender o contexto. Sim. Por que esse boneco está sendo utilizado? Então, assim, é por conta de um vínculo. A pessoa perdeu um filho, ou a pessoa está tentando engravidar e não consegue, ou é simplesmente pelo fato de ter, Sim. de cuidar, de viver uma suposta maternidade ali, da brincadeira de infância. Sim. Então, assim, estou brincando. Eu sei que aquele boneco é um boneco.
Então, tudo tranquilo. Da parte psicológica, eu sei diferenciar. Agora, a partir do momento que eu não sei diferenciar, e aí eu começo a viver uma vida, montar uma rotina de mãe e filho, de mamadas, e dar comida, e trocar, montar enxoval. Então, eu tenho que dar uma olhada Com muito mais cuidado com muito relação a mais isso. cuidado. E obviamente, né, por tratar de vínculos afetivos e sobretudo de bonecos, a grande maioria, como você disse, não dá para generalizar, é o público feminino, são as mulheres, que têm exatamente essa característica do vínculo afetivo de mãe com filho. Sim. Mesmo tendo casos de mulheres com seus esposos e seus companheiros. E aí eu queria falar exatamente sobre essa questão, que é muito importante. Essa pessoa que está ao lado, né, que seja o homem ou a mulher, quem é o companheiro dessa pessoa que está vivendo essa situação, precisa estar atento a esses detalhes, exatamente para perceber quando deixa de ser apenas algo recreativo para algo um pouco mais sério, né? A pessoa ela muda de comportamento. Eu costumo dizer que as coisas elas nunca acontecem do nada. Né? Então, assim, eu tô vivendo ali uma realidade. Saio, brinco, me interajo socialmente, mas aí eu começo a me isolar. Sim. Né? Eu começo a não querer ter contato com as pessoas, o meu comportamento muda, o meu humor principalmente. Então é interessante quem está à volta observar isso, né? Então assim, ela era uma pessoa que ela interagia muito mais, ela brincava muito mais e agora ela vive em função do bebê, do bebê reborn. Então vamos aí você procurar entender, conversar com essa pessoa, vamos buscar uma ajuda, Sim. né? E aí levar num psicólogo, outro especialista, né? Abrir esse leque para a família, para os amigos. E é aí muito importante a gente nunca julgar, porque a gente não sabe a história do outro. Não tenha dúvida. Eu acho muito interessante quando a gente começou, que você falou da questão da contextualização em relação ao que leva, de repente, a comportamentos mais extremos, vamos dizer assim. E você colocou como pontos, né, de pessoas que, de repente, uma mãe que procura ter um filho e não pôde, por diversas razões e tudo mais. Ou seja, você tem um problema, que gerou também desse problema físico, nesse caso, para um problema psicológico. Quando essa pessoa adota este brinquedo, esse objeto como algo real, seria uma fuga exatamente de enfrentar aquela realidade, talvez dura para ela psicologicamente, desse fato de não poder ter filhos e tudo mais. Isso seria uma válvula de escape para ela dentro desse sofrimento psicológico que ela possa estar passando? Pode ser. O que vai diferenciar é o que eu disse no início, né? É como ela lida com aquilo. Ela sabe que é um boneco que não possui vida? Ou ela quer realmente que possui uma vida e quer viver aquilo e trazendo para a realidade. Então, assim, a gente, dentro do contexto terapêutico, nós utilizamos várias técnicas, né? Mas sempre tudo muito bem acompanhado. A gente tem o costume também de, por exemplo, de fazer despedidas, né? Encerrar ciclos. Então, por exemplo, assim, eu tô magoada com uma pessoa, não consigo falar com ela. Uma das coisas que a gente utiliza bastante é a escrita. Sim. Então, assim, é um objeto ali, você tá escrevendo, como você não consegue falar pra pessoa, e você faz um ritual, né? Escreve a carta, lê, queima. Por quê? Nós seres humanos, precisamos, às vezes, de alguns rituais. Sim. Ter o concreto. Então, assim, o bebê reborn, ele não tem vida, mas eu sei disso. Para eu passar por esse processo, tá me ajudando. Eu não mudei os meus comportamentos. Sim. Mas aí, até que ponto? Será que mudou? Não mudou? Aí as pessoas que estão à volta que porque vão a linha é muito observar. tênue, né? Eu entendi o teu raciocínio, porque você, de repente, você vai, entre aspas, usar esse bebê que não é real como uma muleta para você superar uma determinada fase da tua vida, mas para partir dali, para entrar numa outra, psicologicamente também nociva, é muito tênue essa linha ali, que é por isso que é essa importância de ter essa consciência clara em relação a isso, né? Sim. Então, ou seja, a gente precisa, no nosso dia a dia, às vezes até ter algumas fugas que a gente pode dizer assim, para determinados problemas, até para poder trazer a gente à nossa realidade. Porque nós, Amanda, e todos nós somos afetados pelo nosso meio, ou seja, os ambientes que a gente está, pelos fatos que acontecem na nossa vida, que trazem para a gente
alguns traumas, tanto de alegrias e como de tristezas também. Então é importante também a gente ter essa noção de que nós precisamos estar preparados para essas nuances da nossa vida. Porque muitas pessoas entendem que talvez a vida é só mil maravilhas, e aí onde entra a realidade, onde a gente às vezes, entre aspas, é influenciado por muitos influenciadores, seja de internet e tudo mais, que você se espelha nessas pessoas e a realidade da gente é diferente, né? Então é importante a gente saber que a vida da gente é assim, é de perdas, de acertos, de ganhos, de erros. E esse é o ponto importante para que a gente possa ter uma saúde mental tranquila também. Sim, e hoje a gente se compara muito, né? Na internet eu costumo dizer que as coisas são sempre lindas e maravilhosas. E não, a gente posta aquilo que a gente quer. Né? E às vezes, inclusive, hoje de manhã eu estava conversando com um paciente, e aí ele pegou e me falou o seguinte, ele falou assim, nossa, Amanda, mas na internet tudo é muito bonito. Eu falei assim, mas você pode estar postando uma foto e tá chorando. Né? Então, assim, você posta aquilo que você quer que as pessoas vejam. Os bebês reborn têm sido utilizados em terapias para acalmar pacientes que sofrem de ansiedade, depressão e outros transtornos emocionais. Eles também são usados em tratamentos de saúde mental, como terapia ocupacional e terapia de arte, ajudando a melhorar a cognição, estimular a memória e promover a interação social. O bebê reborn pode funcionar como um objeto transicional para lidar com perdas ou ausências, mas quando a fantasia substitui a realidade, precisamos investigar o que está por trás desse comportamento. Especialistas alertam para os riscos quando a pessoa perde o senso de realidade. Tratar o bebê reborn como um filho real pode indicar dificuldades na interação social, isolamento ou até depressão profunda. O que é importante observar o impacto que esse hábito gera na vida da pessoa. Se está servindo apenas como uma forma de conforto sem prejuízo a outras áreas, tudo bem. Mas se for uma fuga de um vazio emocional ou frustração que precisa ser enfrentada, é algo que exige cuidado. Os bebês reborn representam um fenômeno complexo que toca em aspectos profundos da experiência humana, como o desejo de cuidado, a maternidade, o luto e o valor simbólico dos objetos. Enquanto podem oferecer conforto e auxiliar em processos terapêuticos, é fundamental estar atento aos limites entre a realidade e a fantasia, garantindo que essa prática contribua positivamente para o bem-estar emocional, conforme nos explica a doutora Amanda. A gente nunca generaliza e tenta entender a história. Então, assim, suponhamos que é uma mãe que não conseguiu ter filhos. Surgiu a moda, surgiu a onda. Então, essa é a minha oportunidade de ser vista na sociedade, né? Eu preciso ter o aval, a aceitação de outras mulheres. Porque, infelizmente, até hoje, tem muito aquela questão assim, sou mulher e vou ser mãe. E não é assim que funciona. Não é porque você é mulher que você tem que ser. Quem disse que tem que? Não tem. E entra muito essa questão, como você bem colocou, de individualização. E a gente sempre vai falar nessa questão, tudo que a gente aborda aqui não é de forma generalizada, mas de um contexto, de um modo geral, de como a gente observa as circunstâncias. Eu conversava contigo até antes sobre isso, né? A gente teve aqui um período ali, ainda está bastante presente isso, né? De que as famílias optando por ter pets do que ter filhos. E agora tem essa questão dos bebês reborns também. Isso não é muito na questão das pessoas cada vez mais estarem mais pensando no seu individual, ou seja, um filho vai tomar o meu tempo muito mais. Eu tenho que mudar a minha vida em função do filho, eu tenho que mudar a minha vida em função das circunstâncias, seja ela profissional, seja ela pessoal. Não é um pensamento muito intrurista da pessoa, ou seja, ela está se fechando cada vez mais em si do que pensar numa coletividade, por exemplo, da própria família? Eu não quero ter trabalho, né? Então, assim, eu tenho um pet, eu vou ter um trabalho. Vou ter um filho, eu vou ter um trabalho. Eu vou ter gastos, e aí? Que, no final das contas, tudo é um trabalho. Eu vou escolher qual. Mas ela não quer fugir da origem, de ter essa relação, né? Então ela só substitui aquilo que ela... Por achar que é mais fácil. E não.
no final das contas, tudo tem um pouco de dificuldade. Você só vai escolher qual vai ser o difícil que você vai lidar naquele momento. Qual o trabalho que você quer ter naquele momento. Sim. E aí, entrando um pouquinho, você até citou agora há pouco, a gente falando assim, quando o caso está um pouquinho mais grave, né? A gente está se deparando com informações cada vez maiores e hoje qualquer um que faz uma pesquisa vai ver. Aliás, recentemente teve um caso de uma mulher com um bebê reborn que chegou uma unidade de saúde querendo atendimento para esse bebê, porque ela entendia que o bebê estava com febre e tudo mais, né? Ou seja, aí já é caso mais extremo, que você precisa e não tem como essa pessoa, por conta própria, sair desse estágio. Aí onde entra a necessidade de ter um acompanhamento psicológico de um profissional qualificado para isso. Né? Sim, e aí assim, é muito importante a gente ressaltar que não devemos julgar, né? Acolhe. Sim. Né? E aí, assim, as pessoas hoje, com a internet, tudo vira meme, vira chacota, né? E aí, assim, viralizou o vídeo dessa mulher. Todo mundo riu, os comentários eram comentários bem pesados. E aí, assim, por que não acolher? Né? Então, assim, é muito mais fácil a gente julgar do que a gente acolher, mas vamos mudar essa cultura. Então, vem cá, vou levar ela até a sala, vou tentar entender. Não é que eu estou dando um aval para aquilo que ela está fazendo, mas eu quero tentar entender aos olhos oferecer dela. A ajuda que verdadeiramente precisa, né? Exato. E, aliás, isso deveria, inclusive, até por conta dessas transformações todas que nós estamos falando e cada vez mais as pessoas estarem apresentando esse tipo de comportamento psicológico que não é, talvez, o mais adequado, já dispensarem na questão de saúde pública em relação a esse tipo de situação, né? Porque a gente, hoje, infelizmente, nem todo mundo tem acesso a um psicólogo, a um psiquiatra. Então, precisa as nossas autoridades, sobretudo as autoridades de saúde, já pensar essa questão da saúde psicológica como questão de saúde pública, né? Sim, e aí algo que as pessoas não sabem é que, por exemplo, assim, as universidades que possuem o curso de psicologia, elas têm a clínica escola. Então, o atendimento é gratuito à população. Sim. Então, assim, eu não tenho condições financeiras, mas eu tenho uma unidade básica de saúde, eu tenho as próprias universidades. Então, assim, a gente está falando de Dourados. Dourados é uma cidade universitária. Então, temos esse ponto de apoio também. Hoje, depois da pandemia, a terapia online ela ficou muito mais visível e hoje tem muito mais acessibilidade. É um custo menor do que uma consulta presencial. Sim. E aí, assim, é sempre buscar por informações. Sim. No Brasil, os bebês reborn conquistaram as redes sociais com influenciadoras compartilhando rotinas com seus, entre aspas, filhos e encontros de mães de bebês reborn ocorrendo em locais públicos como o Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Internacionalmente, a prática também é difundida. Na Alemanha, por exemplo, mulheres adultas são vistas passeando com carrinhos contendo bebês reborn e até contratando babás para cuidar deles. É importante destacar que os comportamentos associados aos bebês reborn não devem ser automaticamente patologizados e a psicologia busca compreender o contexto e o significado dessas ações na vida da pessoa. Quando esse vínculo com a boneca oferece alívio, conforto ou simboliza um processo de cura, ele pode ser visto como uma forma de enfrentamento adaptativo. Diante de situações mais extremas, buscar ajuda profissional é o melhor caminho. E, claro, seguir à risca as orientações, pois o processo terapêutico pode ser mais lento do que se pensa. Desta forma, a doutora Amanda deixa a sua mensagem para você que se identifica com as situações apresentadas neste episódio. Vamos ouvir. A minha mensagem para cada pessoa é que ela olhe para a sua história, né? E aí, assim, que ela mesma possa se acolher e procurar a ajuda de um profissional, né? Então, assim, Amanda, eu não consigo ir num psicólogo. Tudo bem, existem redes de apoio, como eu falei inicialmente, tem as universidades que possuem as clínicas escolas, então procurar. Às vezes você tá indo em algum médico, algum especialista, e aí já fala pra ele, olha, eu acho que não tá legal, está acontecendo, estou perdendo sono, eu quero ficar cuidando desse neném, eu quero que ele respire, eu quero dar a vida pra ele. E aí esse médico, esse profissional vai encaminhar para um psicólogo.
Mas assim, procurar terapia não é sinônimo de fraqueza. Pelo contrário, muito né? pelo contrário. É sinal de coragem, de falar assim, eu quero ser melhor. Não para os outros, mas para mim mesmo. Porque ela que acaba sofrendo os efeitos daquilo tudo que está sendo produzido ali no seu entorno, né? Exatamente. Recentemente, 2 propostas foram protocoladas para o projeto de lei que aborda um assunto. Uma envolve o deputado estadual Cristiano Caporeso, do PL de Minas, que protocolou um projeto de lei para proibir que donos de bebês reborn levem os bonecos para receber atendimento em hospitais. Segundo a proposta, o descumprimento da norma poderá gerar uma multa equivalente a 10 vezes o valor do serviço prestado. A justificativa apresentada pelo deputado cita casos de atendimentos médicos solicitados para bonecas reborn e expressa preocupação com o uso dos recursos públicos. O parlamentar mineiro ainda menciona episódios em que a tutela de bonecas teria sido alvo de disputas judiciais em contextos como separações e sucessões. Outro caso é o projeto de lei 2320/2025, que propõe multa de mais de R$30 mil para pessoas que utilizarem bebês reborn nas prioridades em filas destinadas a pessoas com crianças de colo. O autor da proposta protocolada na Câmara dos Deputados é o Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, que argumenta que a ação pode prejudicar pessoas que necessitem de atendimento prioritário e que são asseguradas por lei, como grávidas, idosos e pessoas com deficiência. Saúde e bem-estar. Seu jeito de viver bem. A onda dos bebês reborn nos convida a refletir sobre os modos contemporâneos de lidar com o afeto, a solidão, a perda e os papéis sociais. Longe de ser um fenômeno meramente curioso, esse comportamento toca em temas profundos da experiência humana, como o desejo de cuidado, a maternidade, o luto e o valor simbólico dos objetos. Cabe à psicologia investigar sem julgar, acolher com escuta ativa e, quando necessário, intervir com ética e empatia. Este foi o podcast Saúde e Bem-Estar, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado de nosso conteúdo e em breve novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Saúde e Bem-Estar. Seu corpo e sua mente muito mais saudáveis. Uma realização da Grande FM.